O cristianismo começou com homens simples, que no poder do Espírito testificavam do Evangelho de Cristo. O Mestre os enviou de Jerusalém para a Judéia, depois para a Samaria e, por último, até os confins da terra. Essa mensagem salvou bilhões de vidas ao longo das eras e um dia chegou até nós. Mas o trabalho ainda não terminou. Há muitos perdidos e povos não alcançados. A igreja de todas as épocas testifica da verdade de Cristo, pois seguimos todos em uma só jornada. Antes de ascender aos céus, Jesus nos deu esse mandamento, né? Muito simples. Ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Por muito tempo, a igreja moderna, porque isso ocorre há mais ou menos uns 100 e poucos anos, começou um movimento evangelístico muito superficial. Um movimento evangelístico onde bastava dar um folheto, bastava ir nas praças e começar a gritar, bastava ir nas ruas e falar para qualquer um. Movimentos de impacto, grandes cruzadas, aonde centenas até milhares de pessoas eram ganhas para Jesus. Mas o que acontecia? Muitas pessoas que foram ganhas para Jesus não seguiram o caminho de Jesus. Foi algo momentâneo, pontual, superficial. Extremamente superficial. É complicado você pensar que você vai lá num hospital, gera um filho, sai daquele hospital com o filho, larga o filho no chão e vai embora, achando que essa criança por si só vai se suster, se consolidar. Não existe a expectativa de uma criança recém-nascida viver se ninguém cuidar. E quando Jesus fala se ide fazer discípulos, ide fazer discípulos, ele é muito maior do que simplesmente você ir entregar um folheto, boleto também, não. Não estou pensando nisso, calma. Tem vários, mas não estou pensando nisso. É muito maior do que você ir lá entregar um folheto. É muito maior do que você fazer um sopão e ir lá e dar para geral. É muito maior do que isso, porque quando Jesus fala ide fazer discípulos, ele está falando ide e cuidai de pessoas. Ide e carregai essas pessoas no colo. Porque se você gera um filho, você vai cuidar desse filho até que ele consiga fazer o quê? Se autossustentar. Tem filho que fica na casa do pai, achando que o pai tem o dever de autossustentar, né? Uma galera aí com apenas 40 anos não querendo casar, complicada essa história. Mas nessa esfera, Jesus nos faz se envolver de uma forma onde ele fala assim: vai e ame realmente as pessoas. Ame de verdade as pessoas. O tema hoje que eu quero falar com vocês é sobre uma palavra chamada discipulado. Discipulado. Jesus não falou assim: vai nas praças e fale do meu nome. Vai, entregue folhetos com o meu nome. Ele falou: vai e faça discípulos. Para você ter ideia, um tempo de preparação de um discípulo era pelo menos 10 anos. Pelo menos 10 anos levava o tempo necessário para se formar um discípulo. E o rabino não poderia largar esse discípulo
aleatoriamente. Ele tinha que esperar esse tempo. Mas a igreja moderna, ela não quis fazer isso. Sabe por quê? Porque para você fazer isso é necessário que se comprometa com as pessoas. É necessário que você se envolva com elas. É necessário que você se importe com elas. É necessário que você tenha o mínimo de amor por elas. E para você amar as pessoas, você vai ter que vencer uma grande barreira na sua vida, que é o deixar as suas coisas de lado. Deixar as suas coisas de lado. Porque para se comprometer com pessoas, nós precisamos de tempo. E muito tempo. Muito tempo. Nós amamos tanto a nossa vida que paramos de se importar com os outros. O que importa é o nosso prazer, a nossa satisfação. Mesmo que isso custe a vida de muitas pessoas que estão indo para o inferno. Mesmo que isso custe a vida de várias e várias vidas que estão morrendo. Porque afinal de contas, a maior parte do nosso tempo nós gastamos para nós. As nossas orações se tornaram orações egoístas. A nossa vida se tornou extremamente egoísta. Nós começamos a pensar só em nós. E nem na nossa família nós pensamos mais. O princípio de honra foi quebrado. Ninguém mais honra ninguém. Ninguém se importa com ninguém. Isso, todo o tempo que eu tenho, eu gasto comigo. Como eu vou gastar tempo com o próximo? Como eu vou gastar? Como você vai gastar tempo com pessoas que você não conhece? Como você vai fazer isso? Como você vai fazer isso? As pessoas pararam de fazer discípulos para Jesus, porque gastam tempo saciando seus pecados. Nós, essas semanas, a gente começou a pensar sobre algo. Galera aí os mestres do esconderijo, né? A gente tem uma galera que é os mestres aí. E a gente está vendo se a gente vai fazer nuggets, se a gente vai fazer, como é que vai ser a mídia que a gente vai usar. Na tentativa de rebater muitos confrontamentos que a galera está tendo. Tem umas palavras aí que têm entrado no contexto, pensamentos gregos muito antigos, mas que estão extremamente avantajados na sociedade atual. Estão quebrando fundamentos muito bem estruturados da igreja. Tudo porque hoje o prazer é muito maior, a saciação do prazer é muito mais evidente nas pessoas do que a real necessidade de fazer o que Jesus mandou, cara. Tá uma galera morrendo. E não é nem de Covid. A galera tá se matando. E ninguém está olhando isso. Ninguém está observando essas coisas. Porque nós não temos mais tempo. Nós não temos mais tempo. Não temos mais tempo. Nisso consiste o amor. Nisso consiste o amor. Jesus, Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quando Ele fez isso, nenhum de nós amávamos o Senhor. Quando Deus resolveu amar a humanidade, ninguém o amava. Ninguém o amava. E quando você lê a estrutura de 1 João 4, ele fala assim: assim como eu amei pessoas que não me amavam,
é necessário que você ame as pessoas como a você mesmo. Dê a sua vida por pessoas que você nem conhece. Ame pessoas que você não conhece. Ame pessoas, se comprometa com pessoas. Se seus planos não contemplam as causas de Cristo, você é um grande candidato a se tornar um religioso. Mais um religioso. Eu ministro louvor há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Quase 25 anos. Sempre trabalhei com adoração, sou apaixonado por isso. Sou apaixonado por isso. E essa semana eu estava falando com um músico e eu falei para ele: sabia que Jesus não mandou a gente nem tocar louvor na igreja, cara? Porque isso é muito perigoso, João, isso é muito perigoso, cara. Cada vez que você fala aqui que ama a Deus, que você ama ao Senhor, cada vez que você vem aqui e pronuncia que você o ama com toda intensidade, e que o teu coração pertence a Ele, Ele vai olhar para você e vai falar assim: então eu quero saber como você tem demonstrado esse amor por mim. Porque eu falei, aqueles que me amam, amam ao próximo. Se você não tem dedicado a sua vida a discipular pessoas, a ensinar pessoas o caminho de Jesus, a acompanhar e gastar a sua vida em Jesus, cuidando de pessoas, que prova de amor é esse que você ama Ele, se você não perde a sua vida? Jesus foi o primeiro a negar a sua vida. Ele foi o primeiro de todos os irmãos a dizer: tudo que eu vim fazer desde o momento que eu pisei nessa terra foi viver um propósito dos céus nessa terra. E eu abri mão de todas as coisas por pessoas que não me amam, por pessoas que não me aceitam. E nós hoje não estamos gastando nenhum por cento da nossa vida com pessoas ao qual Jesus deseja tocar. Quanto tempo da sua vida você está gastando amando pessoas? E eu não estou falando dos membros só da sua família. Eu não estou falando dos seus amigos. Eu estou falando de ir lá juntar alguém da rua e começar a cuidar como fosse o seu melhor amigo, para que aquele cara conheça Jesus, nem que isso demore 2 anos. Dá o melhor tempo da sua vida, nem que isso te custe tudo. Porque esse é o propósito dos céus, cara. Não adianta a gente ser 58% de toda a humanidade e ter 42% morrendo sem Jesus, porque 58% da humanidade que é cristão é só litúrgico religioso, cara. 58% buscando um Jesus para ficar rico, achando que se dá 10 ganha 100, se dá 100 ganha 1000, e fica de barganhinha com Deus, querendo mãos, somente a mão do Senhor, querendo que Deus se prostre diante dele e sirva a ele como fosse um mestre. Sabe por que a gente tem que ficar falando de missões aqui? Porque a igreja não se movimenta nisso, cara. Levar alguém para o teu GP é um desespero, pertencer a um grupo pequeno é um desespero. Qualquer coisa é mais importante do que no GP. Quem falou para você que você foi chamado para edificar o corpo de Cristo? Quem edifica o corpo dele é Cristo, cara. Você só foi chamado para fazer discípulos. E só isso. Só isso. Você só foi chamado para isso.
Você não foi chamado para ser médico, você não foi chamado para ser engenheiro. E se você tem que abrir mão dessas coisas, está valendo, cara. Porque o seu lugar não é aqui. O seu lugar é o céu. E nós vamos viver uma eternidade lá. E se todas as suas perspectivas estão alocadas aqui, você vai perder a sua vida. Mas se você gastar toda a sua vida pensando na eternidade, você vai ganhar a sua vida. E a Bíblia diz isso. Pare de ficar, pelo amor de Deus, fazendo propósitos sem fundamento na sua vida. Para, pelo amor de Deus, e olha somente a simplicidade da palavra, cara. Para que carro importado? Para que bens? Para quê? Não foi para isso que você existiu. Não foi isso que Jesus pensou a teu respeito. Talvez tenha um monte de gente não concordando com a minha palavra. Mas eu só estou pregando o que a Bíblia diz. Homens e mulheres ao qual o mundo não tem nem autoridade para falar. Hebreus 11, quando você leva uma surra desses caras. Alguém já leu sobre os morávios? Os caras largaram tudo e se venderam como escravos, cara. Tem uma missionária que eu estava falando com o Mateus lá da Coreia do Norte. Essa mulher, ela conseguiu sair da maior prisão, da prisão mais terrível da Coreia do Norte. Ela ganhou um rio de gente lá dentro. Cuidou de um rio de pessoas. E ela foi liberta de uma forma sobrenatural. Sabe o que essa mulher está fazendo? Ela está dando um jeito de voltar para aquela prisão, cara. Ela não está se importando em ficar quase 30 dias ajoelhadas em 40 por 40 num quadrado, com espinhos em volta, que se ela se desequilibrar, ela é espetada. Ela não está se importando com isso, porque o chamado ao qual Deus deu para ela é muito maior do que a vida dela. E você está pensando no que fazer para saciar o seu eu, velho. Não é isso, cara. Não é isso. Você que está chegando hoje, me perdoa, mas o tema pede. Sabe por que o tema pede? Porque existe muita gente que está pregando contra essas coisas. Peca, Jesus vai te perdoar. Vive uma vida banal, Deus é graça. Cara, não é isso. Não é isso. Estão tentando te iludir. Aquilo que a gente chama do novo, da nova teologia, o gnosticismo prega isso desde o tempo de Platão. 300 anos antes de Cristo. Vamos falar de história se vocês quiserem, cara. Mas isso está sendo pregado há muito tempo, cara. Niilismo, hedonismo, cara, isso é coisa velha. A gente já era para ser um povo forte, avançando e queimando no reino de Deus. O mundo já era para conhecer essa galera daqui há muito tempo. Mas por que não está conhecendo? Porque nós somos iguais a eles. Acordamos e dormimos pensando nas mesmas coisas que eles. Os nossos objetivos se tornaram iguais. A nossa igreja está cheia de depressão, de doença psicológica. Por quê? Porque a galera não quer renunciar à sua vida, cara. Não quer morrer para o seu eu. Se você não sabe quem você é, os mendigos nunca sairão das ruas. Os encarcerados nunca serão libertos. A periferia sempre será contagiada por milhares de viciados. Prostitutas continuarão andando pelas ruas. Endemoniados continuarão andando pela rua. Sabe por quê? Porque a igreja atual peca. Porque a igreja atual não se importa de pecar. Porque a igreja atual esqueceu o seu chamado.
Até quando você vai se importar com você? Até quando? Até quando você vai dizer para Jesus: estou aqui para fazer aquilo que me sobra. Estou aqui para fazer o que me resta. Estou aqui para fazer o que me sobrou, Jesus. Eu tenho vergonha de ficar falando do teu nome por aí. Eu não estou falando para você ficar igual uns retardados por aí, sabe, aleatoriamente jogando Jesus para tudo que é lado. Eu estou falando para você ser um filho de Deus que transforma a vida de pessoas aonde você passa. E quando você tem essa compreensão, as pessoas vão te procurar. Porque a vida de aflição delas precisa de uma cura. E só tem uma resposta: aquilo que você carrega. E a paz que vai reinar e brilhar através de você vai fazer com que as pessoas se aproximem de você. Porque você vai ser a luz do mundo. Porque a luz habita dentro de você. A luz resplandecerá através de você. Pessoas serão curadas através de você sem você nem saber. A sua vida nunca foi sua vida. Nada que você viveu até hoje foi a seu respeito. Você é uma máquina de ganhar gente para o céu. Eu me preocupo com a eternidade. Desde que eu li o livro de John Bevere, eu estou maluco por isso. Movidos pela eternidade, moveu meu coração de uma forma complicada. Porque nós somos anestesiados pelo Cronos. Anestesiado. A gente valoriza a nossa vida achando que nós nunca vamos morrer. Mas na real, cara, 80 anos não é nada perto da eternidade. Me fala o cara mais conhecido da história depois de Jesus. Não existe mais. O cara mais velho do mundo, ninguém lembra nem quem ele é. Sei que é um chinesinho lá. A cara dele parece maracujá na gaveta. Se você olhar no Google aí, dá uma gugada aí. Ninguém sabe quem é o cara. Por quê? Porque nossa vida é vento. Mas ela pode deixar uma impressão dentro desse tempo. Que impressão foi essa? Quem foi Abraão? Quem foi Jacó? Quem foi pai de Jacó e Isaac? Quem foi Paulo? Quem foi Pedro? Quem foi João? Por que eles mudaram a história? Por que esses homens mudaram a história? Porque renunciaram à sua vida. Abriram mão de toda a sua vida. Abriram mão de tudo. É tempo de a gente começar a clamar a Deus por um clamor sincero. E de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando eles a caminhar. Meus filhos, vocês agora, eu vou subir, mas vocês agora vão continuar a fazer o que eu estava fazendo. Não perca o foco, galera. Começa a fazer exatamente o que eu estava fazendo aqui na terra. E vai ser uma doideira. "40 anos depois, Paulo começa a ter que escrever algumas coisas, porque a galera já estava esquecendo o que Jesus falou. 60 anos depois, João escreve o Evangelho de João, porque a galera não sabia mais nem quem era Jesus direito. 2000 anos depois, se a gente não ficar dando martelada na cabeça de vocês, a gente esquece. Por que que a gente esquece? Porque a gente não quer viver o que a Bíblia manda a gente viver.
pecar é muito bom, mas o pecado nos distrai. Cada vez que você peca, você quebra a ponta do lápis. Você é obrigado a parar, reapontar tudo de novo, para poder ser usado por Deus. Se a gente vive no pecado, a gente se torna inútil dentro das igrejas. Júnior, mas que pecado é esse que você está falando? Eu não estou só falando de pecados que a gente conhece como imorais. Não fazer o que Jesus mandou é um pecado. Tem uma galera aí que é litúrgico, que é religioso. Sabe? Tem uma galera fazendo um monte de movimento, mas não somando absolutamente nada por reino. Se tudo que você faz não gera vida em pessoas, repense o seu ministério. Se a sua vida não está ganhando pessoas para Jesus, repense a sua vida. Repense a sua vida. Repense a sua vida. Um dia eu fui falar com uma menina, ela queria ir lá para Moçambique para cuidar de crianças. Isso faz pelo menos uns 18 anos. E um dia eu fui falar com essa menina. Qual foi o teu chamado ministerial? Então, pastor, Deus na época nem era pastor, né? Me chamava até de Juninho. Então, Juninho, Deus me chamou para ir lá para Moçambique cuidar de crianças. Eu assim, pois é, cara. A gente tem um trabalho lá no Aventureiro que a gente cuida de crianças. Não quer dar uma força lá não, Júnior. O meu chamado foi para Moçambique. Cara, acho que ela está há 18 anos tentando ir para Moçambique. Sabe por que Deus não mandou ela? Porque ela achou que missões era simplesmente sair do Brasil e ir lá dar aula para criancinha. Ser aquilo que Jesus quer que você seja em todo tempo, em toda hora, em todo lugar. É ser incontrolável, insaciável. É ser insaciável. Minha esposa briga comigo. Mas eu não posso perder tempo. Eu tenho que cuidar de gente. E não é porque eu sou pastor e a minha obrigação é para isso. Eu tenho raiva disso, sabe por quê? Porque a igreja hoje terceirizou um serviço dela. As pessoas levantam a mão aqui para essas bandeiras e começam a abençoar, falando, Jesus abençoa, Senhor. A gente está terceirizando a nossa função. Por isso, Jesus, abençoa esses missionários, porque a gente está pagando para eles, porque a gente vai ver a nossa vida, enquanto eles estão fazendo aquilo que era para todo mundo fazer. E a gente está tendo que ir lá para o Piauí fazer coisa que a igreja do Piauí não está fazendo. Um dia vão mandar missionário para Joinville para fazer aquilo que nós não estamos fazendo. E já estão fazendo isso, porque nas festivais de dança a igreja não se mobiliza, cara. Veio o mundo todo para cá. O maior festival de dança do mundo. O Rio de Janeiro queria mobilizar uma caravana para vir falar de Jesus no festival de dança. E cadê nós? Aonde nós entramos nisso? Um dia Jocum trouxe 230 missionários para fazer um impacto evangelístico nessa cidade. Eles trouxeram para nós quase 6.000 panfletos assinados de pessoas que tomaram uma decisão de querer Jesus. Era só discipular. Cara, aquilo virou churrasquinho. Pastor, me perdoa, pastor, estou com pouco tempo. Pastor, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho um futuro tão brilhante, pastor. Você só vai se decepcionar com isso. Porque um dia você vai ter que prestar conta do seu futuro brilhante perante Jesus.
Você tem uma vida, cara. Você tem uma chance. Você tem uma vida, cara. Você tem uma chance. É uma chance. Uma chance. Carregar uma pessoa no colo. Cuidar das feridas. Porque Jesus não pegou aquele samaritano e deu um panfleto para ele. Jesus não pegou aquele samaritano e deu R$1.000 para ele e falou: vai, cara, vai lá, restituir o teu roubo. Jesus conta a história, cara, que colocaram no cavalo, levou para uma estrebaria, deu grana, mandou cuidar, que ele já ia voltar para ver se estava tudo certo. Ele cuidou. Uma pessoa que era detestável. Jesus sentou com pecadores enquanto a religião dizia: você é um profano, cara. Jesus estava sentado com pecadores e publicanos. E ele conta 3 parábolas. A primeira parábola é uma parábola das ovelhas perdidas, de um pastor que tinha 100 ovelhas. A segunda parábola era de uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas. A terceira parábola, de um pai que tinha 2 filhos. A gente fica lendo tema de Bíblia, e tema de Bíblia foi inventado em 1400. E tem muitos temas que tiram foco do que realmente o texto quer dizer. Porque não era sobre uma ovelha perdida, era sobre um pastor que tinha 100. Não era sobre uma moeda perdida, era uma mulher que tinha 10. Não era um pai que tinha um filho perdido, não era um filho pródigo, era um pai que tinha 2 filhos. Foi sobre esses 3 casos que Jesus conta. Deus fala através de Jesus assim, ó: eu tenho uma igreja pronta. Eu tenho muitos filhos. Muitos estão perdidos, mas eu vou resgatar esses filhos. Eu vou resgatar esses filhos. E quem vai ser usado para resgatar esses filhos perdidos é a minha igreja. E eu quero dizer algo para você. Aquilo que o Felipe falou, a igreja vai ser resgatada. Você querendo ou não. Você escolhendo dizer sim ou não. Se você quiser continuar vivendo a sua vida, Deus não depende de você. Porque você não é a fraqueza de Deus. Como um pastor esses dias disse. Você não é a fraqueza de Deus. Porque Jesus falou que todos os servos são inúteis. E Ele foi o primeiro a ser inútil. Deus, Ele é e sempre será Senhor sobre todas as coisas. Soberano Deus sobre todas as coisas. Ele reina em glória. Ele é o Deus todo-poderoso de todo o universo. E Ele não precisa de nós. Nós precisamos dEle. E como prova desse amor por Deus, nós vamos abrir mão da nossa vida. Nós vamos abrir mão da nossa vida. Tema ao Senhor quando você for cantar a Ele. Tema ao Senhor. Meu coração te pertence, Jesus. Eu sou teu, eu te amo, e eu vou gritar para todo mundo ouvir: te amo, te amo, te amo. Acabou o culto, eu vou viver a minha vida. Jesus, até o próximo sábado, o nosso próximo encontro. Exatamente o texto que o Serginho Grossman usa ao terminar as altas horas da vida. Eu não estou falando nem de leitura da palavra, eu não estou falando de oração, eu não estou falando de santificação. Tudo isso, gente,
É básico. É óbvio que tem que ter. Porque você primeiro vai ter que vencer a sua carne. Porque tem uma galera que está perdendo para a carne. E o desejo da carne não é só lascívia, não é só imoralidade sexual, perversidade, vícios, não, cara. A carne pede tesouros, pede grana, pede status. A carne pede orgulho. A carne perde essas coisas. E tem um monte de gente tratando a carne a pão de ló. Estão pobres espiritualmente. Vem todo culto. Não falta um GP, mas não se compromete com o reino de Deus. Isso aqui foi para todo mundo. Isso aqui foi para você. Isso aqui foi para você. Foi para você. Sabe aquela pessoa que você passa lá no seu trabalho e você pergunta: oi, tudo bem? Tu olha para a cara da pessoa, tá com uma cara de bully. Aí tu fala assim, ó, se oferecer ajuda eu tô ferrado. Essa pessoa, é isso que eu tô falando. Sabe quando tu chega na faculdade, tem aquele cara que ele tá batendo com a cabeça na carteira e não é de estudar? É com esse cara. Gastar a sua vida se importando em olhar para o lado e ver como estão as pessoas no seu lado. Falando assim, eu sei o que você está precisando. Não adianta você ter vários amigos, se todos eles forem para o inferno. E se você vai achar que vai para o céu enquanto eles vão para o inferno, faça uma investigação na sua vida. Porque o ir de fazer discípulos é caro, mas é incrível. Eu sou um testemunho para vocês nessa área. Às vezes eu choro, às vezes me dá vontade de voltar para trás, porque tem coisas que a minha família precisa de mim. Hoje foi um dia que eu botei uma música lá para falar com Deus, né? Tá chorando porque por quê? Se você tem um Deus, não chore, quem cuida de você não dorme. Botei lá preto no branco. Precisava de uma música hoje para me dar uma força. Não estava fácil. Mas Jesus falou que ia cuidar de mim. Ele não falou que ia me dar tudo, o necessário. Se Ele me livrou tantas vezes da morte, se Ele me salvou, se Ele me cuidou, eu não posso dizer para Ele que eu preciso gastar a vida que Ele me deu com outras coisas. Que a minha vida seja um entusiasmo na sua vida. Mas para isso tem um preço muito caro. Se você quer ser pastor, se você quer ser missionário, não sei por que Deus não escolhe esses. Ele escolhe quem não quer ser. Eu nunca quis ser isso. Mas eu nunca disse para Deus que não. E eu não estou falando para você para me gabar, cara, porque isso tem muito peso no que eu estou falando. Sabe, tem muita renúncia. Pelo menos uns 3 anos de choro, e a Thay sabe do que eu estou falando. Só que ainda muitas vezes tem pessoas que passam no meu lado e eu não cuido. Tudo isso que eu falei, eu me encaixo também. Não pensa que eu estou te dando um soco aqui, sabe? Meia lua, bolinha em X e tá tudo certo, sabe? Eu fui o primeiro a apanhar. Eu fui o primeiro a chorar
quando eu estava estudando essa palavra. Eu fui o primeiro a entender que eu também estou tudo errado, cara. Porque eu também quero coisas às vezes. Mas eu quero falar para o teu coração que você precisa se alertar. Não estou falando que você está fazendo pouco. Eu não estou falando que você está errado. Eu só estou pedindo para que você se observe. Será que realmente o que você está fazendo é morrer em prol de Jesus? É padecer pelo Evangelho? Será que você realmente tem abrido mão da sua vida? Será que você tem aberto mão de sonhos por Jesus, cara? Será que você está dizendo não para o mundo de verdade por amor a Jesus? Será mesmo? Será mesmo? Será? Será que é suficiente o que você está fazendo? Você pode dizer para Jesus: Jesus, eu te amo mais do que ao meu ser, sabendo que tem milhões de pessoas que estão morrendo. E só você pode me responder se você tem feito ou não. Porque a gente sabe até onde vai o nosso máximo. Quero que você se coloque de pé. Quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos. Talvez um dia você foi abusado por alguém. E tem um monte de gente que foi abusada, que precisa de alguém curado para curar elas. Talvez um dia você foi viciado. E tem vários viciados que precisam do teu testemunho para ser liberto. Talvez um dia você teve uma experiência ao qual você foi liberto do homossexualismo. E tem vários homossexuais precisando do teu testemunho. Talvez você foi um prostituto, um lascivo. Talvez você foi uma prostituta, alguém imoral. Talvez você foi um mentiroso. Tem tantos pecados, um ladrão, um assassino. E tem uma multidão de gente precisando de encorajamento de alguém que levante essas pessoas do colo e fala assim: vem comigo que eu vou te ajudar a andar. O problema é que nós estamos correndo uma corrida muito longa, cansativa. Nós temos objetivos que a gente tem um time para alcançar. Para mim ter minha carreira de sucesso, eu tenho que fazer isso em 10 anos. E parar no caminho e carregar um cara por 1 ano vai me atrasar muito. Mas é para isso que você foi chamado. Você não foi chamado para ser o primeiro a chegar. Você não foi chamado para ser o cara mais rápido do mundo a caminhar. Você não foi chamado para ser a mulher mais incrível do mundo. Você foi chamado para ser a pessoa que mais levou pessoas com você na sua caminhada.
Se Moisés estivesse sozinho naquele mar, naquela hora, Jesus tinha falado para ele assim: filho, atravessa nada aí que eu te dou uma força. Deus só abriu aquele marzão para Moisés porque tinha uma galera atrás dele. Coisas sobrenaturais só vão acontecer na sua vida quando você entender que você foi chamado para carregar uma galera atrás de você. Você foi chamado para movimentar o mundo, cara, e você está distraído com a sua vida, reclamando porque que Deus não faz as coisas para você. Por que Deus não te deu outro brinquedinho novo? E quando tem pessoas morrendo, se suicidando do seu lado, uns com corda, outros com cigarro. Eu quero que você cante essa canção. Fale com o Senhor nessa hora. Fale com o Senhor. Peça perdão ao Senhor pelo seu egoísmo. Peça perdão ao Senhor pela sua vida gasta de forma sem sentido. E menos de mim. Oh, menos de mim. Menos de mim. Oh, menos de mim. Cante. Que Ele Cresça e eu diminua. Que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Sim, Deus, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Levante suas mãos. Levante suas mãos bem alto, em sinal de rendição ao Senhor. Jesus, nós queremos nos render aos teus pés. Nos render aos teus pés nessa hora, Jesus. Senhor, quantas pessoas estão morrendo agora sem conhecer ao Senhor. E eu era a resposta para essas vidas. E eu me calei, e eu me embaracei nos meus sonhos, nos meus desejos, nas minhas vontades. Procurei viver os meus desígnios, Senhor. Eu tentei procurar a minha vida, e eu não gastei com pessoas que precisavam de mim. Jesus, eu quero te pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados. Purifica, Senhor, os meus pecados. Jesus, lava-me com o teu sangue, Senhor. O sangue da misericórdia, o sangue da graça, Pai. Vem me restabelecer, que eu atenda ao teu chamado, que eu tenha coragem de abrir mão da minha vida e te seguir. Que eu não seja igual aquele jovem rico, Senhor, que segura para si tudo que tem, porque não quer abrir mão da sua vida, Senhor. Eu quero perder para ganhar. Sim, Deus. Quando eu corro é que eu vivo, e viver em ti é meu descanso. Sim, Jesus. Oh, ensina-me. Ensina-me, Senhor. Quando eu morro é que eu Sim, vivo, Deus. viver em
ti é meu descanso. E ó, ensina-me que quando eu perco é que eu ganho. Sim, Deus. Quando eu vou é que eu vivo. Sim, Jesus. E eu diminuo. Declare essa noite, cante. Ele apareça. Cante essa Eu canção. me constranja. Faça essa oração, com a Senhor. sua glória, todo o seu amor. E porque Ele nos amou primeiro, nós o amamos. E nós só amaremos se cuidarmos, se apacentarmos suas ovelhas. Nós só o amaremos se apacentarmos as suas ovelhas. Ó Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor, que possamos apacentar as suas ovelhas, Deus. Que Ele cresça, Sim. eu diminua. Que Ele apareça. Eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, o servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e que eu diminua, que Ele apareça. Eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, de todos os irmãos. Muito mais de ti, Jesus, é o que nós queremos. Muito mais de ti. Senhor, queremos responder ao teu chamado. Nós abrimos mão da nossa vida e que essa não seja uma oração, Senhor, de boca para fora, mas nós queremos orar com todo o nosso coração. Que as traves, Senhor Deus, que nos embaçam, as escamas, Senhor, que um dia o mundo colocou nos nossos olhos, criando expectativas tão altas a ponto de gastarmos toda a nossa vida atrás de sonhos absurdos. Que sejam, Senhor Deus, caídas essas escamas e que possamos ser a resposta para essa cidade, que possamos ser a resposta, Senhor Deus, para essa nação, que possamos ser a resposta para o mundo e que possamos ir para onde o Senhor nos chamar. É o que eu te peço, meu Jesus, o teu nome. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Amém.